olho, né? Conseguir pelo menos uma vitória aí para escapar de vez dessa ameaça. Pois é, e olha, no final desse jogo, a torcida protestou contra o time do Fortaleza, gritou time sem vergonha. Os jogadores, eles saíram de campo, saíram sem dar entrevista. É claro que isso não é a solução para absolutamente nada, mas alguma coisa o Vojvoda vai precisar começar a resolver nesse Campeonato Brasileiro. Está na pior sequência este Fortaleza com o Vojvoda. Nunca tinha passado 8 jogos sem vencer. Chegou àquela final da Copa Sul-Americana. Isso também explica muita coisa, né, Jean? É quando todo mundo estava esperando aquela vitória, vem aquele banho de água fria e depois para você juntar os cacos para continuar o Campeonato Brasileiro é algo muito difícil de fazer, mas precisa acontecer. Perfeito, Marcelo. Não tem dúvida nenhuma que existe um impacto psicológico da decepção que foi a derrota na final da Sul-Americana. Isso é muito comum que aconteça, né? Aconteceu, por exemplo, com o Palmeiras também, depois da derrota para o Boca Juniors na semifinal da Libertadores, quando o time emendou uma série de derrotas absolutamente incomum, né, para o seu histórico recente. Está acontecendo a mesma coisa com o Fortaleza, é um Fortaleza muito abaixo, é um Fortaleza, eu diria, até desmotivado, mas é o que eu falei, acho que assim, é preciso se motivar, nem que seja para um jogo ou dois, porque a situação começa a ficar complicada. É claro que matematicamente e pelo potencial do Fortaleza, ninguém vai imaginar o Fortaleza entrando na briga contra o rebaixamento. O problema são 8 jogos na sequência sem uma vitória sequer. E aí tá o gol, tá, do Bruno Rodrigues, que parecia estar impedido, foi pro VAR e o VAR confirmou o gol. Eu também tive essa impressão. O Fortaleza também teve um gol anulado, muito bem anulado, realmente estava impedido. E dá a impressão que o Bruno Rodrigues também está impedido nesse caso. Mas foi pro VAR, o VAR traçou as linhas e aí confirmou o gol. Depois disso, é o Fortaleza atacando como pode, o Cruzeiro se defendendo como dava também. E aí, 1-0, mais uma vitória que o Autuori ficou muito, mas muito contente, vibrou demais. Primeiro jogo do Autuori à frente do Cruzeiro. Dá pra gente dizer que foi algo do Autuori nesse jogo que fez essa vitória, que deu essa vitória ao Cruzeiro? Eu não consigo enquanto a gente tiver a classificação. Acho que o Fortaleza também não jogou bem, mas esteve mais próximo da vitória na maior parte do tempo. O futebol tem dessas coisas. Só em relação ao impedimento e anulação do gol, eu acho o seguinte, se você não tem o VAR com impedimento semiautomático, que é absolutamente preciso, que não deixa a menor margem de dúvida, eu concordo com a validação desse gol. A impressão que dá, de fato, numa primeira imagem é que há um impedimento, mas depois a gente vê que o bico da chuteira ali do jogador do Fortaleza provavelmente dá, de fato, a condição. Aí você pode ter sempre a discussão de onde você traçou a linha no ombro, né? Porque essa coisa da linha do ombro é sempre muito complicada. De qualquer maneira, eu acho que assim, o impedimento ele não foi criado para anular esse tipo de gol. Então, para anular esse tipo de gol, que você não vai ter convicção nenhuma, de maneira alguma, isso aí a gente considerava a mesma linha, sempre considerou mesma linha antes do VAR. Veio o VAR, muito bem, mas o VAR não tem a capacidade de dizer 100% se havia ou não havia impedimento nesse caso, a não ser que fosse o VAR usado na Champions League ou o VAR usado na Série A italiana, que são os grandes campeonatos que usam aquele do impedimento semiautomático. Aí tudo bem, aí você não discute porque é um milimétrico, é uma ciência exata. Nesse caso, eu acho que concordo com a validação do gol, pelo que a gente viu, e pela maneira como as linhas foram traçadas. Pois é, e era um jogo crucial para esse Cruzeiro, um Cruzeiro que se concentrou no interior de São Paulo, reuniu a equipe, teve o Autuori e a troca do comando técnico, Jean. Isso pode ter dado alguma coisa, alguma concentração a mais ao Cruzeiro que a gente viu nessa partida, algo que a gente não consegue enxergar no Fortaleza? Sabe o que eu acho, Marcela? Que isso pode ter muito mais um efeito daqui para frente, quer dizer, você troca o treinador, né? E coloca o Paulo Autuori, que é um cara que estava ali, que convivia, e consegue um bom resultado a partir do momento que você tem a troca de treinador. Isso dá confiança, isso traz uma esperança, acho que para as partidas seguintes, para uma sequência, porque esse não era um jogo fácil, não era um jogo fácil, né? É claro que o estádio não estava lotado, mas não era um ambiente também tão favorável
acessível ao Cruzeiro assim. Nunca é, né? No Castelão não tem como ser. Só que é bom dizer, é bom lembrar, o Cruzeiro vai jogar sem torcida, né, até o final do campeonato. Isso tem um peso gigante também, gigante. Quer dizer, a bobagem que fizeram aqueles idiotas que invadiram o campo. Quer dizer, o quanto eles prejudicaram o Cruzeiro, né, nessa questão. Então, assim, é um negócio muito pesado. Isso precisa ser sempre lembrado e discutido, independentemente de qual seja o destino do Cruzeiro. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que a partir do momento que você faz a troca, consegue um resultado tão difícil como foi esse jogo, eu acho que isso pode ter um efeito daqui para frente. Nesse jogo, repito, eu não acho que o Cruzeiro jogou bem, eu não acho que o Cruzeiro jogou para vencer, mas o futebol é dessa maneira. O Cruzeiro conseguiu aproveitar a sua chance, para mim, repito, o gol ele foi legal e ele tinha que ser mesmo validado, então, assim, tá valendo e a partir de agora, é claro, o torcedor cruzeirense tem a esperança de conseguir aí emendar uma sequência de bons resultados. E que jogo vai ser esse Cruzeiro e Vasco que você citou no dia 22, né? Vai ser um jogo, uma maluquice, porque estamos falando de dois gigantes do futebol brasileiro, empatados no número de pontos, empatados no número de jogos. Hoje o Vasco com a vantagem pelo número de vitórias a mais. Pois é, olha, Faz Esportes, então o Bahia com 38 pontos, Vasco e o Cruzeiro com 40 pontos, 2 pontos à frente do Bahia, que é o primeiro na zona de rebaixamento, só que essas duas equipes com um jogo a menos do que o Bahia, que já tem 34 jogos, as outras duas equipes com 33. Ainda tem isso de vantagem também para o Bahia. Olha, a gente tem estatísticas dessa partida para mostrar, porque tem algo muito interessante, principalmente no começo do segundo tempo. É um Fortaleza que parte para cima do Cruzeiro no começo do segundo tempo, dava a impressão de que iria e que era questão de tempo vencer o Cruzeiro, e não é isso que acontece. Posse de bola, Fortaleza 52, Cruzeiro 48, então uma coisa muito parecida, muito igual. Finalizações e no alvo, o Fortaleza 18 e 7 no alvo e o Cruzeiro 7 finalizações, 2 no alvo, 1 gol. Grandes chances, 2 para cada lado, grandes chances para cada lado. Ações na área rival, 33 do Fortaleza, 9 do Cruzeiro. E o Cruzeiro faz o gol com o Bruno Rodrigues aos 35 minutos do segundo tempo, tá? Então é um Fortaleza que está o tempo inteiro na área do rival, antes mesmo do gol do Cruzeiro. E escanteios, 11 para o Fortaleza e 1 escanteio para o Cruzeiro. E aí só tem uma lembrança aí, que é o jogo adiado da 30ª rodada. O Fortaleza não sabe mais matar jogos, não consegue mais fazer os gols que antes fazia, Gia? Eu acho que tem essa questão que a gente citou, a questão do psicológica, do estímulo, da mudança. É um Fortaleza diferente. Por mais que a gente veja todas essas estatísticas favoráveis ao Fortaleza no jogo, e já falei, para mim, o Fortaleza até jogou mais que o Cruzeiro, mas está muito longe de ser o Fortaleza que a gente sabe que pode fazer, né? O Fortaleza que a gente conhece é um Fortaleza não só mais letal, mas é um Fortaleza que produz mais também, produz grandes chances. Eu acho que mesmo no primeiro tempo o Fortaleza esteve mais próximo do gol, com aqueles impedimentos todos milimétricos, né? No total, acho que o jogo termina com 6 impedimentos do Fortaleza, e acho que nenhum do Cruzeiro. Mas, de qualquer forma, não acho que o Fortaleza tenha feito um bom jogo. Eu acho que, assim, o Fortaleza foi melhor do que o Cruzeiro. Foi melhor, ligeiramente melhor do que o Cruzeiro. Mas foi um jogo muito abaixo, acho que talvez do esperado, sobretudo pelo que o Fortaleza pode fazer. O Cruzeiro está numa situação muito difícil e a gente via em alguns casos também o nervosismo explicitado ali dentro de campo, em algumas jogadas. É tudo muito difícil para um clube desse tamanho jogando nessa situação no Campeonato Brasileiro, mas é aquela história. Eu acho que o Fortaleza... Ele quer o quê? Para o Fortaleza, eu acho que é muito legal jogar a Sul-Americana. Sim, claro. Ficou provado isso, né? Por tudo que a gente viu nesse ano, pela chegada à decisão, acaba perdendo nos pênaltis. Mas para o Fortaleza, claro, nesse momento, talvez seja até o caso de pensar em uma vitória para escapar de vez daquela zona de rebaixamento. E depois, convenhamos, na hora que você escapa completamente da zona de rebaixamento, você tem que dar muito azar para ficar naquele limbo ali de duas posições que não vão à Sul-Americana, né? Acho que o Fortaleza ele tem totais condições, não só de escapar, sem nenhuma dificuldade, evidentemente, até hoje nem se falava disso,
Eu só estou ressaltando que são 8 jogos sem vencer e essa situação aí, mas é muito... É difícil, mas é 38 para 43, já começa a olhar de uma maneira, né? Isso, você já tem que... É melhor pensar nisso, sabe? É melhor pensar. E depois, claro, assim, a hora que se livrar, fazer o número de pontos suficientes para ir à Sul-Americana, que nesse momento acho que deve ser o objetivo do Fortaleza. Ou então bota mais uns 5 pontos aí em cima do Fortaleza. O Fortaleza joga a Sul-Americana e aí vai ficando mais tranquilo. 48. E só lembrar, né, Marcela, dia 23, a gente falou do dia 22, Cruzeiro e Vasco, dia 23, tem o quê? Fortaleza e Botafogo. Quer dizer, é o jogo a menos do Botafogo também, com o Fortaleza nessa situação. Até acho que para o Botafogo teria sido melhor se hoje o Fortaleza tivesse vencido, tivesse resolvido essa questão completamente. Não venceu, ou até mesmo empatado, né? Então vai ser um jogo também muito interessante. Desses 4 jogos que faltam, só Fluminense e São Paulo, que realmente, né, são 2 times quase que em férias. De resto, Flamengo e Bragantino, Cruzeiro e Vasco e Fortaleza e Botafogo, 3 jogos de muita emoção. Só para colocar mais lenha na fogueira. Olha, a gente tem os números também do Bruno Rodrigues, que fez o gol do jogo, o gol que deu a vitória ao Cruzeiro aos 35 minutos do segundo tempo, e a gente tem também os números dele aí para mostrar para vocês como ele fez a diferença na partida. Fez um gol, né? 4 finalizações, 2 chutes no alvo, ações na área rival 3 e dribles certos 4. Então tá aí, ranking do time, ele foi primeiro em tudo. Mereceu sim e demais ter esse gol com o nome dele, Bruno Rodrigues. Vitória muito importante do Cruzeiro em cima do Fortaleza, jogando no Castelão. É isso, né, Nação Azul? O Cruzeiro não jogou tão bem, mas o importante foi a vitória. O Cruzeiro achou um gol ali, não atacou tanto, ficou mais se defendendo mesmo. Mas o importante era sair com a vitória. Os 3 pontos eram fundamentais hoje para o Cruzeiro sair da zona de rebaixamento. Conseguimos, e isso é o mais importante. Um gol no limite. No jogo passado, o Bruno Rodrigues fez um gol também. Tava com um pouco, o pé estava um pouco na frente. Dessa vez, a sorte estava a nosso favor e ele estava um pouquinho atrás. Então, gol merecido aí. A gente tem buscado aí nos últimos jogos, não estão conseguindo. E hoje mereceu, né? Mereceu. E a gente saiu dessa zona de rebaixamento aí. Tomara que não volte mais. Próximo jogo contra o Vasco. Espero que o Cruzeiro dê o sangue aí novamente e jogue melhor do que jogou hoje, mas saindo com a vitória é o mais importante. Vamos nos preparar bem aí pro próximo jogo, que a gente vai conseguir isso aí. Então é isso, galera. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.